Toda vez que nós tentamos obedecer a palavra de Deus, tem luta. De dentro para fora, de fora para dentro. Batalha espiritual ao nosso redor. O inimigo tentando nos impedir, a carne tentando nos impedir, o mundo tentando nos impedir. Nós sabemos de tantas coisas. Sabemos que pecado não é só aquilo que eu faço que eu não deveria fazer, pecado também é aquilo que eu deveria fazer e não faço. Amém, povo de Deus? Estamos em pecado. As coisas, uma delas é falar de Cristo. Sair anunciando as boas novas do Evangelho, o fardo leve de Cristo que Ele deixou para nós, pregar o reino de Deus. Que fardo leve? E Ele quer trocar conosco de fardo. E Ele fala: me dá o teu fardo e pega o meu. Me dá os teus problemas, as tuas inquietações, as tuas preocupações e te dou as minhas. Meu fardo é leve. Meu fardo é gostoso. Você vai pregar o Evangelho. Você vai anunciar as boas novas de Cristo. Só que você precisa obedecer. E a Bíblia tem tantos mandamentos, tantos princípios. Por que obedecer a palavra de Deus? Eu queria ver uma das respostas da Bíblia para essa pergunta. Lá em Deuteronômio, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E o povo está prestes a entrar na terra prometida. O povo viu quais são as consequências de se desobedecer, de não acreditar, de murmurar. O povo se esqueceu de Deus. Lá, prestes a entrar na terra prometida, manda os espias. O povo murmura, chora. E uma geração inteira morre no deserto. 40 anos no deserto. Está o povo de novo diante da terra prometida. E agora o povo está prestes a conquistar aquilo que Deus tinha prometido dar a eles. Vocês vão ver que isso é bênção. Só que Moisés repete a lei de novo. Deuteronômio é a repetição da lei. Então está lembrando o povo de todos os mandamentos de Deus, de todas as ordenanças. E olha o que diz lá no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Moisés diz o seguinte: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Vamos parar por aí, queridos. E é muito interessante porque ele está repetindo para o povo os estatutos, as leis, aquilo que Deus colocou como diretriz para uma vida teocêntrica. O que significa isso? Onde Deus é quem é o centro, Deus que governa, o Senhor que está liderando o povo. As leis vieram dele. As leis eram proteção para o povo, não peso para o povo. A lei era para limitar o pecado do coração do homem, para que as outras nações pudessem ver Deus neles. E ali então Moisés está dizendo a eles: olha, Deus mandou me ensinar e eu estou ensinando. Agora fala de mim, querido. Sabe quando perguntam para mim quais são os maiores critérios para se pregar a palavra de Deus, o que pregar? Você já parou para pensar? O peso que é isso daqui? A responsabilidade que está acontecendo? A luta que o homem que vai trazer a palavra tem que ter para não trazer nada que seja da carne, para não ficar dando direta ou indireta, não sei aquilo que Deus diretamente está falando para você, para não ir pelo que ele pensa ser verdade, mas ir por aquilo que Deus diz que é essa a necessidade da igreja. Cada semana um desafio. Mas assim como Moisés, meus queridos, eu tenho experimentado, e eu sei que você vai experimentar também, se ainda não experimentou, que Deus dá a palavra. Lembra que Jesus falou isso? Pelo Espírito Santo.
que Ele colocaria a palavra nos nossos lábios, amém? Ele faz isso. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez que você vem à igreja, cada vez que você escuta aquele homem designado pastor, e isso tem uma responsabilidade sobre a tua vida, e eu espero que você vá numa igreja onde você acredite que aquele pecador que está em cima está sendo usado por Deus, porque é tudo vaso de barro, não passa disso. Sujeito a trincas, sujeito a se separar da mão de Deus, quebrar. Se desviar da mão de Deus, rachar. Eu, qualquer outro pastor. Então você vai num lugar onde você acredita que você não está seguindo homens, você está seguindo os decretos de quem? De Deus. Isso que Moisés está falando aqui. Moisés está falando, olha, eu estou ensinando para vocês os decretos que Deus mandou trazer para vocês. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu queria te perguntar, você se sente, quando você vai à igreja, você sente que você está indo a um lugar, a uma cerimônia solene, onde Deus vai falar com aquele camarada, com todo respeito, o que ele tem de direção para a vida do povo. Logo, a cada culto que você vem, você está ouvindo o que Deus quer para quem? Para você. Os decretos de Deus para você. Claro, não precisa ser só aqui, você pode ler a palavra de Deus na sua casa, ela é inspirada. Quando a gente olha para esse texto e a gente vê lá estatutos e decretos, você pode interpretar a palavra de Deus. Que o Senhor deixou, assim como Moisés relatou, Deus usou os anos, usou os autores, se revelou a sua palavra de forma escrita, preservou e chegou até você. Nas mais diversas versões, cores, tamanhos, letra garrafal, pequenininha, canivete suíço, está tudo lá, tá de bolso, de carteira, tem tudo. A Bíblia está fácil, tem Bíblia no celular, tem Bíblia na internet. Os decretos de Deus, Ele fez chegar a nós de uma maneira livre, para que você possa receber essa palavra de Deus. Logo, como lá naquela época de Moisés ninguém era desculpado de obedecer os mandamentos de Deus, muito menos hoje. Amém, povo? Amém. Você está entendendo o peso que eu estou colocando sobre você? Você está entendendo que os decretos de leis de Deus Ele deixou claros para nós? E se não bastasse trazer a nossa mão de forma tão fácil, Ele nos colocou o seu Espírito Santo que nos ilumina no discernimento da palavra dele, porque não é humano, a Bíblia não é humano. Se eu vou para a palavra de Deus ler só uma razão, ela não surte, não surte efeito, não gera os resultados que Deus tem na tua vida. Não acontece. Você pode saber Bíblia, o diabo não sabe Bíblia, não sabe? Como o pastor Silas Malafaia disse, é o maior teólogo que existe, um dos maiores teólogos que existe, ou maior que qualquer teólogo humano, sabe de cabo a rabo, mas ele não tem o Espírito de Deus, o poder de Deus que habita em mim e em você. Agora, uma outra comparação com o texto. Em primeiro lugar, pelo menos uma vez por semana, creio eu, você vai a um lugar onde um homem fala a palavra de Deus para você. Segundo lugar, toda vez que a palavra é ministrada a você, essa palavra é ministrada a você porque você precisa obedecer os decretos de Deus naquilo que Deus te deu posse. Deus te deu posse. Desde que você nasceu, o Senhor te deu uma terra da qual Ele deu a você posse. Em primeiro lugar, você tem posse do seu corpo. O seu corpo é seu. Só que a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, o que nós nos tornamos? Mordomos desse corpo, mas esse corpo ainda é responsabilidade sua. O Espírito Santo não pega uma tesoura e vem cortar o seu cabelo. Quem escolhe como vai cortar o cabelo é você. Se vai colocar 1, 2, 3, 5, 10, 20 brincos no corpo, quem decide isso é você. Estou errado? É você. Deus te deu posse. Deus te deu posse de uma outra área profunda, gigantesca, imensurável e poderosa que é a nossa mente.
quer fazer a sua cabeça. Você sabe disso, não sabe? Ele briga pela sua mente, ele briga por fazer você acreditar nas mentiras dele. Ele é o pai da mentira. Então, você tem posse, é por isso que quem foi que postou, não sei se foi a Ângela, alguém postou essa semana da gente dominar o nosso pensamento. Para você, gente, dominar o pensamento, levar cativo a obediência. Você tomou posse, Deus te deu em Cristo liberdade para você dizer o que pensar e o que não pensar. Quem não tem Cristo não tem essa liberdade. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está escravo dos seus pensamentos. Eles foram entregues a uma disposição mental reprovável. Eles não conseguem ter uma disposição mental santa, celeste, divina, espiritual. Não, mas nós temos. Aceitei em Cristo, o que Paulo diz em Romanos, depois que ele fala da carne, da luta dele, o que eu quero fazer eu não faço, aquilo que não quero fazer quando eu vejo eu já fiz. Ele chega lá no capítulo 8, versículo 1, ele diz, mas graças a Deus, no final do capítulo 7 ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, que com a carne eu mesmo sou escravo da lei do pecado, mas com a minha mente eu sou escravo da lei de quem? De Cristo. Você em Cristo tomou posse do quê? Da sua mente. Você lembra que quando o povo vai entrar na terra prometida, está livre, leve e solto a terra? Cheio de vagalumes, céus estrelados, flores pelos campos, a terra manda leite e mel. Não é romantismo não, gente. O que está cheio na terra? Cheio de quê? Quem sabe? De gigantes, cheio de inimigos, cheio de povos. Quem é a responsabilidade de dominar aqueles povos? Deles. O Senhor deu posse para você na sua mente. Quem é a responsabilidade de dominar a sua mente? É sua. Logo, eu não posso deixar que minha mente viaje por caminhos que Deus não me deu liberdade. É por isso que eu preciso obedecer também os decretos de Deus na minha mente. É por isso que eu preciso obedecer a Deus no meu corpo. É por isso que eu preciso obedecer a Deus em outra coisa que Deus me deu posse, da minha família. Deus me deu posse, não porque eu sou dono da minha família, mas porque eu sou responsável por esse campo, essa bênção que Deus colocou na minha vida. Eu não estou falando só de quem é casado, de quem é solteiro também. Você tem uma família pela qual você é responsável em oração. E a gente vai ver a importância da obediência a Deus para eles também. Deus te deu posse do seu tempo. A Bíblia fala, remindo o tempo. Você, meu querido, você vai prestar conta a Deus. Nós vamos prestar conta a Deus do nosso tempo, de como usamos os nossos segundos, os nossos minutos. Como foi que você usou sua vida para mim, está dizendo o Senhor? Você me obedeceu, você gastou tempo em me obedecer. Todo mundo tem 24 horas aqui, muda de um para outro. São as prioridades que determinam a forma como eu uso o meu tempo. Por isso é um grande problema quando o meu patrão domina o meu tempo, quando as pessoas têm domínio sobre o meu tempo, quando o meu prazer tem domínio sobre o meu tempo, quando não é a minha mente cativada pelo Senhor que determina as minhas prioridades, mas quando são as pessoas, a urgência, o prazer, o ego que dominam o meu tempo. Eu não tenho tempo para Deus. E você tomou posse em Cristo da sua vida. Deus cativou e entregou a você e disse, administra a sua vida. Lá em Lucas 19 fala dos talentos que ele entregou, falou, multiplica, usa isso para multiplicar. Então, meu querido, você está entendendo o que é ir aos cultos? Você está entendendo o que é lá na sua casa fazer devocional? Tem que tomar cuidado com a devocional, você não tinha. Livro. Eu não vou. Já fiz com Deus e o meu tempo. É tão profundo isso. E você vai ver no texto hoje. Como isso é profundo. Cada vez que você vem à igreja e você abre, Deus, pega o que eu vou dizer para você. Fala com você daquilo que Ele quer que você obedeça a Ele naquilo que Ele deu posse a você. Corpo,
Nenhum anjo vai lá em você e tira os seus 10%. Nenhum anjo chega para você e fala: Deus, Deus mandou entregar 50 hoje, hein, ó. Nenhum anjo faz isso. Deus te dá diretrizes para obediência sobre o seu dinheiro. Mas isso também é responsabilidade sua de obedecer a Deus. Deus te deu dons e talentos. Outra coisa que Deus te deu posse. Deus deu talentos para mim que não deu para a irmã. E deu talentos para a irmã que não deu para outra irmã. O Senhor colocou cada um, fez cada um diferenciado. Deu os talentos, deu os dons espirituais. Deu posse a você disso. Jeremias diz que o espírito de profecia está sujeito a quem? A quem, igreja? Quem lembra? Ao profeta. Você está entendendo? O espírito de profecia foi dado por quem? Deus, a quem? Ao profeta. E está sujeito a quem o espírito de profecia? Ao profeta. Profeta, você vai dar conta daquilo que Deus deu para você, não? Abrir o teu olho, o teu dom, o teu talento, o que Deus te chamou para fazer, as capacidades que o Senhor colocou na tua vida, porque Ele vai cobrar a gente disso. Ele não vai cobrar de nota, eu tirei prova, evangelho. Não se cantei afinado, desafinado, apesar que eu tenho que me afinar, que é da glória do Senhor. Melhorar para eu estou dando dinheiro para eu porque eu fiz hoje o louvor, né? Achei que você já está dando uma indireta. Estava afinadinho, hoje estava bonito. Glória a Deus. Então, Deus, Ele vai cobrar você disso também. A terra é sua. Mas tem um jeito certo de se viver. Vou repetir. A posse é sua. O corpo é seu. O tempo é seu. O dinheiro é seu. A mente é sua. A família é sua. O emprego é seu. Deus não veio até agora e esforçou e você usou suas mãos ou te obrigou a fazer alguma coisa. Ele entregou a você. E o Senhor tem trazido você à igreja e levado a palavra até a sua vida, porque o Senhor tem interesse de que nós o obedeçamos naquilo que Ele nos deu posse. Agora, é isso que eu quero ver com os irmãos. 3 motivos para a gente obedecer a palavra de Deus naquilo que Ele nos deu posse. Em primeiro lugar, 4, em primeiro lugar, interesse pessoal. Olha o versículo 6 que está dizendo: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de quem? De vocês. Você está entendendo o que Moisés está falando? Moisés está dizendo que cumprir e obedecer os mandamentos de Deus, isso é sinônimo de sabedoria, isso é sinônimo de discernimento. Mas não é só dizer: eu obedeço a Deus e tenho discernimento. Não. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem domínio, posse da sua mente. Vem o pensamento impuro. Cuidado. Pensamento impuro não é só pensar em nudez ou imoralidade sexual. Pensamento impuro é tudo aquilo que não é o quê? Puro. É tudo aquilo que não é o quê? Santo. Rancor, inveja, ódio, maledicência, ganância, cobiça, avareza. Tudo isso é pensamento o quê? Que não procede de Deus, impuro. Então você está lá com a sua mente e está vindo aquela tentação do inimigo, a cara no mundo, de fazer não ter pensamentos que não procedem do Senhor. O que é a sabedoria, como disse o pastor? É a aplicação da vontade de Deus. Lembra que o pastor Rodrigo falou isso? É a aplicação da vontade de Deus. Agora, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte: você sabe que Deus não quer esse tipo de pensamento na sua vida. Você sabe que Deus não quer que você gaste dinheiro desse jeito. Você sabe que Deus não quer que você conduza a sua família. Você sabe que você está errando. O que é a sabedoria? É a capacidade de discernir o que está acontecendo e aplicar o conhecimento que eu aprendi na igreja, na palavra, aos anos. Então eu pego o conhecimento, aplico, não porque eu sou bonzinho, tenho vontade, mas porque eu estou obedecendo a quem? A Deus, porque Ele deixou aquele modo de viver como um decreto. É assim que o marido tem que ser, é assim que a esposa tem que ser, é assim que o filho tem que ser, é assim que o patrão tem que ser, é assim que o empregado tem que ser, é assim que o pastor tem que ser, é assim que a ovelha tem que ser,
mas você vai ter um benefício pessoal, porque as pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver a sabedoria de Deus em você. E sabe o que vai acontecer, não? Derrota os gigantes da tua vida por obediência a Deus. E você vai ver a qualidade de vida que você vai ter. Você vai ver o quanto Deus vai abençoar você por obedecer. Você vai ter que lutar. Às vezes você vai parecer louco. Porque só você conhece a guerra que está nesse mundo sem limites que é a nossa mente. Só você vai saber a guerra que está nos seus sentimentos. Só você sabe a guerra que você está passando talvez na sua casa. Perdão. Meu querido, você e eu precisamos de sabedoria, que é aplicar a palavra, discernimento, que é usar a palavra na hora certa e do jeito certo para edificar a tua vida. O texto que a irmã Ângela postou no Facebook, para mim. Eu li dela, eu li de uma outra pessoa, eu li 3 mensagens da palavra de Deus que encheram meu coração. Quem que me deu aquela sabedoria para eu aplicar aquela hora na minha vida? O Senhor, levando a palavra de mim para eu, para o meu interesse. Então, meu querido, por amor a sua vida, a paz que você deseja, a alegria que você deseja, a vida que você deseja, obedeça a Deus. Faz o que Deus quer. Faz o que Deus já mandou você fazer. Agora, existe uma coisa que precisa para você obedecer a palavra de Deus: fé. Provérbios diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu e não se apoie onde? No seu jeito de achar que a vida deve ser. Ah, mas é assim, é assado, eu penso assim, eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, todo mundo é assim. Então, meu querido, não vai ter o que Deus tem para você. Você precisa romper com a sua antiga forma de pensar e falar: tá bom, o meu eu que é isso, eu tenho essa maneira de pensar, mas o Senhor falou isso, então quer saber de uma coisa? Eu vou pelo caminho do Senhor. E aí diz que as pessoas vão olhar para você e vão ver que você tem discernimento, e esse é o segundo motivo para obedecer a Deus. O primeiro é interesse pessoal, o segundo é o interesse que eu tenho no meu próximo. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, meu querido: adianta falar de Jesus e agir como quem não conhece Deus? Adianta? Não adianta. Você sabia que o que a gente fala, 7% é o que a gente fala, 30% é a sua expressão na comunicação. O restante é a sua atitude. É se você vive conforme o que você fala. Então eu preciso obedecer a Deus porque tem gente me olhando. Eu preciso obedecer a Deus porque você lembra o que foi que Deus falou para Abraão quando chamou esse povo? Você lembra que esse povo é o povo de Abraão. E Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde? Quem lembra? Quem lembra? E vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava dando para Abraão? Uma nova posse. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estava lendo ontem uma mensagem do pastor Russell Shedd e ele disse exatamente isso: quando Deus te abençoa, é para você abençoar os outros. Se Deus te abençoar e outras pessoas não forem abençoadas, você está rompendo com o propósito de Deus, o pacto de Deus que Ele fez com você. E Ele vai te cobrar isso, vai nos cobrar isso. Então o que a gente precisa? Abençoar outras pessoas. Logo, eu preciso obedecer a palavra de Deus porque Ele mandou eu abençoar outras vidas. Como? Pregando o Evangelho. Como eu vou ter cara de pregar o Evangelho se eu não estou vivendo ele? Se lá no serviço as pessoas veem que eu estou sonegando, se lá no serviço as pessoas veem que eu faço maracutaia, se os meus vizinhos ouvem os gritos, se as coisas acontecem, se na hora da minha ira eu no cruzamento xingo a pessoa, se uma hora na igreja eu sou uma coisa, na fora eu sou outra, eu
obedecer a palavra de Deus, porque ele está dizendo no versículo 6 que as outras pessoas vão olhar e falar assim: que sabedoria é essa? Que jeito é esse de viver? Porque a palavra de Deus já deixou muito claro para mim e para você que a sabedoria do mundo, ou de Deus, é loucura do mundo. Sabe quando é que o mundo vai admirar a loucura de Deus, que na verdade é a verdadeira sabedoria? Quando o povo de Deus vencer pelos modos de Deus e o mundo pelos modos do mundo perder. Está lá todo mundo te acusando, dizendo: você é louco de fazer isso. Você é barato, você é sangue de barato. Você é isso. Você é aquilo. Você bebê bababá. Está todo mundo te acusando. Aí depois as pessoas veem que você se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, obedecendo Ele. E o que é a promessa que Deus tem para quem se humilha debaixo da poderosa mão dele? Ele vos. Quem acredita nisso diz amém. Amém. Então se humilha. Sabe como a gente se humilha? Obedecendo. Se eu fosse você, colocar, desculpa a expressão, você sabe, no pau. Colocava no pau. Se eu fosse você, fazia aquilo. Se eu fosse você, fazia aquilo. Eu falava, eu fazia, mas a palavra de Deus diz outra coisa. Você é tonta, mas ele nem manda em mim. Vai lá e fala, mas a palavra de Deus diz outra coisa. Todo mundo faz, cara. Isso é normal hoje em dia no Brasil. Todo mundo faz, todo mundo ganha. Mas eu não sou todo mundo, eu sou servo de quem? De Deus. Eu tomei posse e essa terra pertence na verdade a quem? A Deus, a minha mente, meu coração, minha família, meus negócios, meu tempo, meus dons, meus talentos. E para que Deus me deu tudo isso? Para que eu desfrute? Amém. E é só obedecer a Deus que eu vou desfrutar da plenitude. Segundo lugar, porque Deus me deu tudo isso, para que eu possa abençoar os outros. Então eu só vou abençoar vidas quando eu negar o meu eu e obedecer a Deus, porque tem gente olhando para mim. Tem gente ouvindo, quer falar lá em casa. Tem gente me observando no serviço. O tempo todo. E aí Deus vai querer usar a tua vida? Cadê a vida que precisa para Deus te ajudar? As pessoas olham para você e têm sabedoria em você. As pessoas olham para a tua vida e veem que você, na verdade, tem um modo diferente de proceder. Que vida é essa que você tem em Cristo? É por causa de Jesus que eu não penso, não faço, não assim, que eu não vou, que eu não grito, que eu não faço justiça pela lei dos homens, pelo jeito dos homens. Agora, se você busca, é a sua fé. Não pode ser um homem mandando em você. É o que você crê da palavra de Deus. É o que você interpretou da palavra de Deus. E tem gente que faz assim: eu sei que eu sou crente, mas eu não tenho. Né? Eu sei que a Bíblia fala, mas cuidado, irmão. Não se apoie no seu próprio entendimento. Terceiro motivo pelo qual nós devemos obedecer a Deus naquilo que nós levamos posse é por causa de Deus. Olha o versículo 7 que Moisés está ali concluindo na conclusão dele, fala: pois que grande nação tem um Deus o quê? Tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que fazemos o que, igreja? Você entendeu o motivo? O terceiro motivo que Moisés dá para o povo obedecer a Deus: povo, obedeça a Deus em tudo, cumpra todas as ordens que eu estou passando para vocês, para que vocês sejam abençoados, para que as pessoas olhem para vocês e falem: puxa, que sabedoria, que discernimento que esse povo tem. E outra, gente, que nação tem um Deus tão próximo como a gente. É só a gente invocar que Ele está perto da gente. Sabe o que Ele está dizendo? É como se um filho falasse para o outro: vamos obedecer ao papai, porque nosso papai é tão bom. Obedecer ao nosso pai, porque quem tem um pai como o nosso? Está falando que a obediência é fruto de uma cabeça que pensa. É fruto de um crente que usa os seus pensamentos para contemplar Deus e falar: vale a pena obedecer esse Deus, Ele é tão próximo, Ele é tão amoroso. Olha a proximidade de Deus aqui, eu tenho uma palavra de revelação. Olha a proximidade de Deus quando eu oro, é só invocar. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Chegarás a Deus e te chegará a vós outros. Se humilhe e Deus te exalta. O filho pródigo veio, o pai morreu. Dentro do teu quarto, fecha a tua porta e o pai te recompensará.
Senhor me fortalece para obedecer o teu mandamento. Eu escuto muitos crentes falarem: pastor, estou orando porque eu quero obedecer mais a Deus, pastor. Pastor, estou orando porque eu não aguento mais esse rancor no meu coração. Pastor, estou orando porque eu não aguento mais esse pecado. Pastor, estou orando porque eu não aguento mais não falar de Cristo. Pastor, eu passei a semana inteira e eu sei que tem gente lá morrendo no meu serviço, indo para o inferno, e eu não abro a minha boca. Eu quero obedecer a Deus, pastor. Pastor, vamos orar, vamos clamar a Deus. Que nação tem esse Deus tão próximo? O problema é que está lá em Tiago, capítulo 4. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês estão pedindo mal. O que vocês pedem para o Pai é só para vocês esbanjarem dos seus próprios prazeres. Em outras palavras, vamos fazer o inverso do versículo? Vocês pedem, vocês recebem. Por quê? Porque vocês pedem bem. O que vocês pedem não é para fazer a própria vontade, não é para esbanjar os seus prazeres, mas vocês pedem para fazer a vontade do Pai e desenvolver e trabalhar na obra dele. Amém, povo de Deus? É a resposta de oração. Que nação tem um Deus tão próximo quanto invocado? Nenhuma outra. Você é privilegiado de Deus. Por que obedecer a Deus? Porque eu posso, porque Ele me capacita, porque Deus é tira, e porque tem um mundo, pessoas que estão me cercando, que precisam ouvir dele. Então, meu querido, está com dificuldade? Pede a Deus. Eu não vou nem dizer que eu duvido que Ele não vai dar, eu vou dizer para você, tenho certeza que quando você invocar Deus pedindo para obedecer mais os mandamentos dele, os céus vão se abrir, o Espírito Santo vai transbordar você, a graça vai descer, Deus vai tocar na tua vida. Eu não sei quantos aqui estão orando a Deus pedindo para ter mais visão do trono. Eu não sei quantos aqui, depois da mensagem de sábado, estão dizendo: Senhor, eu quero te ver, Senhor. Senhor, eu quero ser humilhado. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, toca em mim. Senhor, continua lembrando. Lembra da mensagem de sábado? Senhor, vai fazendo a tua obra. A oração é a chave da vitória. Vamos dizer juntos? A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da obediência. Vamos dizer juntos? A oração é a chave da obediência. Quem ora mais, obedece mais. Quem invoca e ora menos, obedece menos. Quem não ora, não obedece. Deus. Obedeça a Deus, meu querido, por você, pelas pessoas que te servem. Obedeça a Deus, meu querido, por causa do próprio Deus, que é digno de que nós obedeçamos. Afinal, que Pai maravilhoso que a gente tem. Que Pai amoroso, misericordioso, que Pai tão perto, que Pai que responde, que Pai demais. Vale a pena obedecer esse Deus, porque toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Amém, igreja? Só dele, de ninguém mais. Cativa o Pai, não. Conquista o Pai. Agrada-te do Senhor e agrada o Senhor. Qual é o último motivo, meus queridos? É por causa do mundo. Pastor, você já não falou isso? Não, eu falei daqueles que servem. Mas agora eu quero falar por causa do mundo inteiro. Ele diz assim: ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. O mundo precisa ver um povo que é governado por Deus. Quando nós, o povo de Deus, obedecemos a Deus, nós manifestamos o reino de Deus na terra. Você está entendendo? Nós manifestamos o reino de Deus. Nós sabemos que um dia Jesus virá e reinará 1000 anos. Mas o reino dele hoje é espiritual. Onde? Na igreja. Imagina assim, ó. Todos nós decidimos por uma semana obedecer a Deus em tudo. E aí nós nos espalhamos. Você já imaginou como aí Mogi Guaçu vai ser afetado? Quantas pessoas vão ouvir de Cristo? Quantos casamentos vão ser restaurados? Quantas coisas vão ser perdoadas? Relacionamentos restaurados?
quantas pessoas vão ser abençoadas, porque a igreja é doadora. Quando nós decidimos viver o reino de Deus, nós espalhamos Cristo e o seu reino. Essa é a igreja missionária. Mas quando nós decidimos viver no mesmo estilo do mundo, numa corrida frenética pelo ouro e pela prata, nós fazemos o que eles fazem para conquistar. Nós nos perdemos. Porque os nossos olhos, o nosso coração é outra coisa. Onde estiver o teu tesouro, ali está quem? O teu coração. O professor meu disse assim: vocês não vão mudar o mundo, mas façam do seu mundo um lugar onde Deus reina. E dessa forma, vocês vão afetá-lo. Então nós, cada um de nós, fazemos do nosso mundo um lugar onde Deus reina. Sabe o que significa isso? Nós temos outras leis, outras diretrizes, outros princípios, outras maneiras de pensar, de sentir, de reagir, de falar, de se relacionar. Por que você tem essa vida? Porque eu vivo por outra lei. Eu sou baseado em outros decretos. Qual? Os preceitos e os princípios da palavra de Deus. São eles que governam a minha vida. E viver assim, querido, a gente beneficia a nossa vida, o nosso próximo, agradamos o Senhor e impactamos o mundo. São 4 motivos pelos quais nós vamos obedecer a palavra de Deus. 4 motivos que você tem para, a partir de hoje, meu querido, começar um novo governo. Sua mente, o seu coração, o seu corpo, no seu tempo, nos seus relacionamentos, no seu emprego, no seu dinheiro, nos seus dons, nos seus talentos. Se você pensar em tudo isso que você viu essa noite, você não consegue orar 15 minutos só. Esses 4 pontos. Pega esses 4. Você, o próximo, Deus e o mundo. 4 áreas da sua vida que você precisa afetar através da sua obediência. Em várias áreas que Deus já te deu posse. Comece a olhar para cada uma delas. Senhor, por mim, pelos meus próximos, por ti e pelo mundo, muda meu pensamento. Aí você começa a dizer para Deus seus pensamentos impuros, suas dificuldades, seus traumas do passado, seu complexo de inferioridade, seu complexo de superioridade, as mentiras que estão implantadas em você, e você começa a expor isso para Deus. Vai 10 minutos, brinca. Aí você vai passar para uma outra área e você vai pedir para Deus que você quer obedecer, Senhor, o meu tempo. Eu tenho gastado tempo com a televisão, Senhor, como eu gosto de assistir aquele programa, eu dou tanta risada com ele, mas só tem porcaria, coisa do inferno, me cativou. Aquela novela me pegou, aquele seriado, aquela porcaria, aquele vídeo, aquela internet, eu não fiz gado, Senhor, eu sei que, sabe? Só estou dando exemplos aqui, meu querido. Se você orar pelas áreas que Deus te deu posse, pedindo para você ser obediente, clamando e voltando esses teus pés, a tua oração, ela precisa de tempo. Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a separar tempo para orar ao Senhor. E aí, meu querido, você se prepara, porque orando, a tua vida vai mudar. Amém? Tudo aquilo que Deus te deu posse vai voltar a manar não, emanar leite dela. Vai voltar a ter a prosperidade do Senhor. Pensou que delícia? Liberta daquele pensamento, liberta daquele sentimento, restaurar daquele relacionamento, prosperidade na tua vida, uma vida, um testemunho alterado, pessoas falando a tua vida mudou, você tendo ministério desenvolvido, sua família unida. Meu querido, essa é a vida que
Deus conquistou para você. Sabe o que Ele quer que você faça? Obedeça a Ele. Faça isso por você, pelo seu próximo, por Deus e pelo mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus.